Brasília foi construída em tempo recorde, no meio do Cerrado, e se tornou um marco da arquitetura e do urbanismo mundial. Mas, junto com o sonho de Juscelino Kubitschek, vieram também críticas pesadas, acusações de desperdício, elitismo, artificialidade e até mesmo suspeitas de influência ideológica. Hoje, vamos conhecer a história da fundação de Brasília, os fatos, os méritos, mas também os problemas e controvérsias que ela deixou. Desde o século XIX, amadurecia no imaginário nacional a ideia de transferir a capital para o coração do Brasil. A proposta surgia como estratégia para proteger o país de possíveis ataques vindos do litoral e, ao mesmo tempo, integrar o vasto território. A Constituição de 1891 consagrou esse projeto no papel, mas, por décadas, permaneceu como um sonho distante, engavetado pela política e pelas dificuldades logísticas. Somente em 1956, sob a ousadia visionária de Juscelino Kubitschek, o plano ganhou fôlego real. Inspirado pelo lema 50 anos em 5, JK decidiu transformar o ideal adormecido em realidade, inaugurando uma nova página na história do Brasil. Para tornar esse sonho realidade, foi criada a Nova Cap, que reuniu o talento urbanístico de Lúcio Costa e a genialidade arquitetônica de Oscar Niemeyer. Assim, Brasília começava a ganhar forma, concebida não apenas como sede do poder, mas como o grande símbolo da modernidade brasileira. De todas as regiões do Brasil, milhares de trabalhadores migraram em busca de oportunidade. Ficaram conhecidos como candangos, personagens anônimos de uma epopeia moderna. A vida, porém, não era fácil. Muitos enfrentavam condições precárias, alojamentos improvisados, a falta de infraestrutura e os riscos constantes do trabalho pesado. Acidentes, doenças e improvisos marcaram aquele cotidiano árduo. Mesmo assim, em um esforço coletivo sem precedentes, a cidade se levantou em tempo recorde. Em apenas 41 meses, Brasília estava pronta para ser inaugurada em 21 de abril de 1960. Juscelino me chamou, eu vou morrer de saudade, mas vou. O homem tá chamando! O traço de Lúcio Costa deu forma à utopia. No papel, Brasília surgiu como um grande avião, ou, para alguns, como uma borboleta pousada no coração do país. Não era apenas desenho urbano. Era a tradução de um ideal de ordem, racionalidade e integração. Ao lado dele, o gênio criativo de Oscar Niemeyer erguia a cidade dos sonhos. Linhas curvas, ousadas, monumentais. O Congresso Nacional, com suas torres e cúpulas simétricas. O Palácio da Alvorada, leve e transparente, refletindo-se sobre as águas. A Catedral de Brasília, que se abre para o céu como uma prece em concreto e luz. Brasília nasceu como ícone absoluto do modernismo. Uma cidade construída para simbolizar o futuro do Brasil. E, décadas depois, foi consagrada como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Não apenas capital de um país, mas capital da esperança e da arquitetura moderna no mundo. A construção consumiu recursos gigantescos. Estimativas oficiais falam em cerca de $1,5 bilhão da época, talvez ainda mais. Economistas questionavam: e se esse dinheiro tivesse sido investido em educação, saúde ou em problemas sociais urgentes? O resultado imediato foi inflação crescente, aumento da dívida externa e contratos milionários que beneficiaram empresas estrangeiras, levantando suspeitas de favorecimento e desperdício. A promessa era levar desenvolvimento ao interior do Brasil. Na prática, esse progresso ficou concentrado em Brasília.
O restante do país seguiu enfrentando graves dificuldades. Enquanto isso, os candangos, milhares de trabalhadores que ergueram a cidade em condições precárias, foram empurrados para cidades satélites improvisadas, sem saneamento ou dignidade mínima. Surgia um contraste brutal. Uma cidade monumental para políticos e elites, cercada por uma periferia vulnerável para os operários. Brasília foi concebida para carros, não para pessoas. Avenidas largas, distâncias imensas, ausência de esquinas e praças vivas. Diferente das cidades tradicionais, faltava a vida espontânea das ruas. Para muitos, Brasília parecia fria, impessoal, quase inóspita. Havia ainda a crítica política. Juscelino Kubitschek foi acusado de usar Brasília como obra de propaganda pessoal. Um monumento para garantir seu nome na história. A transferência da capital para o Planalto Central acabou criando uma distância simbólica e física entre os governantes e o povo. Com o tempo, para muitos brasileiros, Brasília passou a ser vista não como capital de todos, mas como um monumento ao desperdício. Brasília não foi apenas um canteiro de obras. Foi também um campo de disputa de ideias. Oscar Niemeyer, arquiteto genial e comunista assumido, defendia que a arquitetura deveria servir ao coletivo e não ao individual. Mas sua monumentalidade gerava polêmica. Alguns críticos viam nos palácios e nas praças imensas uma estética próxima à dos grandes regimes socialistas, como Moscou ou Pequim, em que o poder do Estado se impunha sobre o indivíduo. Outros enxergavam em Brasília uma utopia modernista radical. Tudo pensado para um homem novo, que na prática não existia. Uma cidade feita para o futuro, mas que parecia desligada da vida cotidiana brasileira. Planejada demais, fria demais. Um projeto que refletia mais os sonhos de seus criadores do que as necessidades do povo que nela viveria. No fundo, Brasília se tornou um espelho das contradições do século XX. Utopia e controle, liberdade e disciplina, esperança e frustração. Uma capital desenhada para ser o coração do Brasil, mas que também expunha as tensões entre modernismo, política e realidade social. O que você acha? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ajude a espalhar a história do Brasil.